Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já teve momentos da sua vida que você, de repente, está fazendo algo, aí você teve uma crise de ansiedade, você começou a observar ao seu redor e viu que aquilo nada fazia sentido. Os horários, as pessoas acordando no mesmo horário e voltando para casa no mesmo horário, como se a nossa vida fosse programada para isso. E as pessoas, né, felizes ao nosso redor, parece que estão felizes porque, né, para encontrar, para ter um propósito na vida, certo? Mas aquilo não fazia sentido para você. Se você já pensou assim, você pode ter certeza que nós, seres humanos, todos nós já tivemos esse momento. E às vezes, quando a gente conversa com uma pessoa sobre isso, as pessoas simplesmente vão falar para a gente, procure um profissional, que eu não sei nada sobre isso. Porque talvez elas também já passaram pela mesma experiência, mas não têm coragem de admitir, porque parece que tudo que não segue o rótulo é irracional para as pessoas. O ser humano é muito inseguro. Eles não têm capacidade de enfrentar algo que elas mesmas têm medo. Mas veja bem, eu não quero dizer que os profissionais de psicologia ou psiquiatria, né, não servem para ajudar os pacientes. Claro que, né, em casos mais sérios, somente tem essa opção. Porém, eu vou falar para vocês sobre os livros de psicologia que eu li, as teorias. Muitas dessas teorias foram experimentos de muitos anos atrás. Para mim, a ciência é genérica, porque se o ser humano está sempre evoluindo, então isso significa que a ciência deveria evoluir. E as teorias da psicologia estão sempre usando as teorias de muitos anos atrás. Os experimentos não conduzem de indivíduo para indivíduo. Às vezes, isso também tem a ver com a genética, certo? Cada indivíduo, se um psicólogo, psiquiatra, define que uma pessoa tem esquizofrenia, mas as pessoas já chegaram a pensar que talvez esses tipos de comportamentos psiquiátricos, será que não vale por indivíduo, para indivíduo? Se caso a pessoa parece que tem bipolaridade, e a outra pessoa apresenta alguns sinais de bipolaridade, mas não apresenta todo o sinal, todo o comportamento de um bipolar. Mas o psiquiatra vai incluir essa pessoa nesse grupo de bipolares, e por isso que muitos pacientes que são internados nos centros de psiquiatria saem de lá bem piores do que entraram, porque se o diagnóstico não for definido corretamente, isso pode danificar a saúde mental da pessoa. Por isso que eu falo, as teorias às vezes também têm subjetividade. Então é muito importante que as pessoas, eu acredito que todo ser humano tem capacidade de controlar suas emoções. Nós sabemos o que é certo e o errado. Mas se houver algum momento que a gente está afetando o outro ser humano ou a nós mesmos, então a gente tem que parar e refletir um pouco e entender e acreditar que estamos errados.
Então, eu vou sugerir para vocês lerem 2 livros, para vocês entenderem um pouco. Bom, primeiro esse livro aqui, A Náusea, do Jean-Paul Sartre, que é de um escritor francês. Ele escreve o livro dele, só que no momento que ele está presenciando a crise de existencialismo. E quando você lê, você começa a identificar com o escritor, porque eu acredito que muitos seres humanos passam pela mesma situação. Então, eu sugiro que você leia esse livro primeiro, para você entender como o ser humano se sente, tem momentos de angústia. E o segundo livro, eu vou sugerir para vocês, depois que vocês lerem esse livro, tentam ler esse. A Gravidade e a Graça, da Simone Weil. É de uma escritora, né, francesa. Na verdade, ela é filósofa do século XX, que ela, né, durante a Revolução Industrial, ela precisou trabalhar numa fábrica, e a partir de lá, ela via que a vida dela era uma rotina, e ela, tudo não estava fazendo sentido, então ela começou a refletir, e ela deixa os manuscritos dela, que quando a gente lê, a gente se identifica com ela, e a gente passa a valorizar mais a nossa vida. Então, por isso que eu falo para vocês, a filosofia também faz parte do ser humano. Então, eu sugiro para vocês, toda vez que vocês passarem por essa crise de ansiedade, você está também sofrendo com a crise de existencialismo. Então, utilizem um tempo para vocês, só para vocês. Deixa tudo de lado. Fiquem sozinhos e sem nenhuma distração. E comecem a refletir um pouco da vida. Porque nós, às vezes, a gente se preocupa muito com os outros, a gente se preocupa porque a gente acredita que tudo, né? A nossa vida, a gente depende das nossas responsabilidades para viver. Mas nós precisamos também ter o nosso momento, o nosso momento a sós, o nosso momento para, né, conversar com a gente mesmo. É quando falta isso, e por isso que o ser humano não consegue entender o que está passando dentro de nós. Então comece a refletir, fazer suas reflexões, anotem se forem necessário. Tentam, se você vê que tudo é uma ilusão para você, acredite que a ansiedade e todas as suas preocupações, isso é ilusão. Comece a fazer isso e vocês vão se sentir muito melhor. É isso, gente. Tchau, gente.